Que a paz, o amor e a luz do Cristo possa estar em cada coração, em cada mente, para que possamos juntos aprender um pouco mais dessa lição do Evangelho de Jesus. Pão Nosso, escrito pelo Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, a lição 16, é uma pergunta: a quem obedeces? E Paulo de Tarso vai nos chamar a atenção para a seguinte frase: e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ele falava isso para os hebreus, para os judeus da época. Então foi uma carta que ele escreveu ao povo judeu, capítulo 5, versículo 9. E o Emmanuel pega esse trechinho dessa carta de Paulo e faz a análise, o estudo. E eu vou fazer 3 citações de frase para a gente entender o que Paulo está falando. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Olha que interessante. O homem obedece a toda hora, o espírito, né? Quando Kardec estava fazendo a codificação, fazendo as perguntas à equipe superior, ele usava intermediários, ou seja, ele pegava um médium que tinha o dom da comunicação, da mediunidade, e ele fazia uma pergunta. Então, a pergunta número 1 que ele fez: o que é Deus? E a equipe superior respondeu: inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, fonte eterna de amor, justiça e caridade. Isso é Deus, aos olhos, aos sentimentos da equipe superior, para traduzir em nossas palavras o que é Deus. E uma outra questão, Kardec pergunta: o que é o Espírito? Criaturas de Deus. Por isso que nós dizemos que nós somos filhos de Deus. Se Deus é criador de todas as coisas, o Espírito é uma criação de Deus. Mas vai além. Nós fomos presenteados com a inteligência. Nós somos os únicos seres no planeta, no universo, que temos o pensamento contínuo. Nós somos capazes de pensar frases seguidas de frases. Nenhum outro animal tem pensamento, tem instinto, é primitivo. Então há uma grande diferença. Há uma grande diferença. A ciência tenta buscar informações para descobrir se certos animais têm inteligência ou não. Mas a equipe espiritual nos esclarece e confirma que o espírito encarnado, o espírito em si, é o único que tem a inteligência e o pensamento contínuo. Tudo bem até aí? Se isso é comprovado, nós temos na nossa inteligência informações divinas. Ou seja, Deus, quando cria o Espírito, grava na consciência do Espírito as suas leis. Então, o mundo material, o universo, é regido por leis físicas. Por isso que o planeta não se choca contra o outro, porque eles estão subordinados a uma lei.
E se Deus é a inteligência suprema, essa lei é perfeita, ela não muda. Ela não muda. E nós, espíritos, temos as leis morais. É estas leis que regem o mundo espiritual em qualquer lugar do universo. Porque hoje eu posso estar aqui no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, usando a minha inteligência para alcançar a minha evolução. E de onde eu tiro isso? Deduz-se que Deus então me deu a liberdade de pensar e de agir, meu livre-arbítrio. Eu então sigo a minha intuição. Eu vou fazendo aquilo que eu acho que me faz bem. E na terceira frase, o Emmanuel vai falar o seguinte: a própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Por que disso? Deus criou o mal? Essa é a questão. Então vejam, eu tenho pensamento, eu tenho livre-arbítrio, eu escolho o que eu quero fazer das minhas ações. A rebeldia é uma delas. Basta eu estar afinado com o pensamento inferior. Então eu me torno rebelde. Eu quero ver no que vai dar. Então eu vou causar, né? Não é assim que a gente fala? Então eu vou causar. Então a gente começa a ter a definição do bem e do mal. É Deus que está causando, que está fazendo? Não. Ele nos deu o livre-arbítrio, nos deu a inteligência. E nós começamos a trilhar o nosso caminho evolutivo. No que nós estamos afinados? Qual a luz que eu sigo? Aquilo que o meu coração mandar, aquilo que a minha inteligência, que o meu pensamento superior pedir para que eu faça. É assim que eu vou determinando as minhas ações, os meus atos. Mas eu tenho consciência de tudo aquilo que eu fizer. Eu vou ser responsabilizado por aquilo? Ou eu acho que vai ficar impune? Então eis a grande sacada. As leis de Deus gravadas na minha consciência. Eu vou fazer isso aqui, mas eu não sei não, eu acho que mais tarde eu vou me arrepender. De onde você tirou isso? Da sua intuição? Então chegamos à conclusão de que sim, a lei de Deus está gravada na sua consciência, mas você se permitiu vacilar. É normal, porque nós estamos num planeta de provas e expiações, é um planeta material e estamos submetidos às leis da matéria. Está tudo dentro de uma normalidade. E como que a gente vai fazer para sair disso? Então vamos voltar na frase de Paulo. E sendo ele, quem é ele? Quem é ele? A quem Paulo está se referindo? Sendo ele consumado, pregado, morto, condenado, ele veio a ser a causa de eterna salvação. Ou seja, durante os 33 anos que o Cristo viveu aqui entre nós, o tempo inteiro ele vivenciou atos de amor. Ele era o exemplo vivo mandado pelo Pai. Então veio a ser a causa de eterna salvação
para todos os que lhe obedecem. Um único mandamento. Um único mandamento. Fazer ao próximo o que eu gostaria que o próximo me fizesse. Pratique o bem, o amor e a caridade. Pratique o bem, o amor e a caridade. A lição única do Cristo, para que a gente possa viver esse caminho de obediência, para que a gente possa ter a iluminação da equipe superior para seguir os caminhos do bem. E quem pratica o bem não merece punição. É simples assim, para se evitar o caminho do mal, o caminho da perdição. Então, se Deus te deu o direito de pensar, você tem a liberdade de agir, você tem a obrigação de saber escolher entre o bem e o mal, segundo a sua evolução moral. Então, para que a gente possa alcançar a nossa evolução moral, Paulo está dando a lição aqui. Ele veio para dar testemunho da luz, para que todos crescem nele. Então, os apóstolos, os evangelistas, começaram a escrever tudo que Jesus ensinava, e escreveu o Novo Testamento. Por quê? Porque nós fomos criados, desde a nossa antiguidade, de um Deus punitivo, um Deus que castigava. Como que um governante, como que um representante da sociedade poderia manter a ordem no povo se ele não impusesse um cabresto, um medo, algo que ele tivesse o poder? Então, se vocês não obedecerem aquilo que eu estou determinando, vocês serão punidos. Mas por quem que nós vamos ser punidos? Por Deus. Pronto. Vai discutir com ele. Você vai? Você já botou medo em você? Você vai desafiar Deus? Você vai querer? E hoje é uma brincadeirinha, mas eu conheço muita gente que diz ser ateu e fala, só vai acreditar em Deus o dia que Deus aparecer para ele, profetizar, fazer acontecer um milagre. Pode ser que ele acredite em Deus, porque assim mesmo ele ainda vai buscar a ciência para provar aquilo. E a gente conhece muita gente, e a gente ouve falar essas coisas. São os céticos, são os materialistas, são essas pessoas que obedecem regras, que obedecem leis externas. A isso nós damos o nome de heteronomia. Você segue leis externas e não sabe por que você faz isso. Hétero quer dizer diferente, nomia quer dizer lei. Então você segue uma lei diferente. É aquilo que você não conhece, mas você segue. Por quê? Você não quer correr o risco. E Deus te dá o quê? Autonomia. Nomia, lei. Eu vou seguir a lei. Qual lei? Aquela que a minha intuição me mandar seguir. Mas eu tenho que estar afinado no amor, justiça e caridade. E qual é o melhor exemplo que a equipe espiritual afirma categoricamente? Jesus. Ponto final. Está aqui todos os ensinamentos dele, compilado para nós, para que a gente possa ler em doses homeopáticas, refletir. Puxa vida, ele está falando isso para mim, eu deveria agir assim. Ele foi o mais belo exemplo de espírito encarnado que viveu no meio de nós. Poxa, eu queria ser pelo menos um pouquinho. Um dia chegaremos,
Porque a equipe espiritual nos diz que o nosso objetivo de ter sucessivas encarnações é para que a gente chegue a um espírito puro, evoluído moralmente, como Jesus chegou. Ele é a nossa referência. Não importa quantos bilhões de anos vai levar, nós conseguiremos. Há que se ter fé. Podemos começar isso hoje. Com essa lição de Paulo, ele é o nosso exemplo. Ele foi consumado, efetivado como o maior símbolo de amor, justiça e caridade. Então cabe a mim obedecê-lo, segui-lo como exemplo, para que eu possa ser um bom espírito e fazer valer a pena a minha encarnação. Era o recado que a gente tinha na noite de hoje. Noite chuvosa, noite fria, tudo propício para ficar em casa, sentadinho no sofá, vendo televisão, tomando uma sopinha, um copinho de vinho, mas estamos aqui, porque é aqui que a gente vem refazer a nossa energia, é aqui que a gente vem buscar a pílula homeopática para o bem viver. Veja o grande passo que nós já estamos dando, se comparado a outras pessoas. Então veja o nosso direito de escolha. Estamos aqui, já é um ponto a nosso favor. Ao final de cada comentário que eu faço, eu dou de presente o Evangelho segundo o Espiritismo. Basta levantar, vir aqui e pegar. Se você já tem, leva para alguém que você conheça, que talvez esteja necessitando. Não hesite, amigo, só vem pegar e dá uma sementinha que você vai levar para alguém. Faça seu trabalho de cristão, dizendo a seguinte frase: esse livro mudou a minha vida, eu desejo que mude a sua também. Tome um presente e deixe a coisa acontecer. Muita luz a todos, que o amor do Cristo esteja no coração de cada um e a paz permaneça no meio de todos. Muito obrigado pela atenção. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre.